Vamos seguir adiante agora, verso 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ao adorar esse poder, a essa besta, também se adora o dragão, que é Satanás. Na verdade, a besta é apenas um instrumento de Satanás, como nós vimos no verso 4. E esse poder aí recebe poder do próprio dragão, do próprio Satanás. Será que todo mundo vai adorar esse poder? É claro que não, né? O verso diz que apenas aqueles que não estão escritos no livro da vida. Não estar inscrito no livro da vida significa estar perdido. Por isso é que Jesus disse que, por cima de toda alegria, devíamos nos regozijar, porque nossos nomes estão escritos no céu. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, verso 20. Mas será global. Por todo o planeta, quem não estiver escrito no livro vai se curvar ante esse poder. O verso diz que o Cordeiro, que é Jesus, foi morto desde a fundação do mundo, uma referência ao plano de redenção que estava preparado caso o homem pecasse. Nos versos 9 e 10, nós lemos: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando o Papa foi levado prisioneiro, estas palavras foram cumpridas. O papado tinha levado tantos outros cativos e agora ele mesmo estava indo para o cativeiro. Lá em Gálatas 6, verso 7, diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, isso ele vai colher. E foi o que aconteceu com esse poder. E vai acontecer no futuro também. Vamos ver aqui um resumo das características desse poder. Primeiro, recebe do como poder, autoridade, língua, que é o latim, né? O sistema de governo, as leis. Exerce esse poder por 1260 anos e durante esse tempo persegue o povo de Deus. É um poder diferente dos outros, pois os outros exerceram apenas poderes políticos, mas esse poder não é só político, mas também religioso, pois recebe a adoração dos homens. Profere blasfêmia contra Deus, serve-se da capital do Império Romano para ser sua própria capital, está localizado entre 7 colinas, herda do paganismo seus rituais e cerimônias, templos e vestimentas, se diz cristão, mas são anticristo. Num determinado momento, perde seu poder, sua autoridade, mas posteriormente volta a impor respeito e admiração mundial. Estes são apenas alguns detalhes, algumas características desse poder que seria usado por Satanás para atingir os filhos de Deus. E apesar de não ser politicamente correto, o que vou afirmar agora, a verdade, precisa ser dita. Só há um poder que possui todas essas características. É a Igreja Romana, com sede no Vaticano. E essa conclusão está baseada não em especulações, mas nas revelações detalhadas, nas características que a própria palavra de Deus nos dá. A Bíblia não está falando de pessoas que compõem essa igreja, tá? Porque existem muitas pessoas ali dentro que são sinceras, apesar de estarem sinceramente erradas. E quando essas pessoas conhecerem a verdade, elas vão se converter. A Bíblia fala de um sistema, um poder, uma instituição, uma organização. Então não é uma pessoa, é todo um sistema, é todo um poder. E quando os reformadores, ao estudarem a Bíblia, entenderam isso, a Igreja Romana colocou intelectuais para encontrar teorias para explicar aquilo que a Bíblia claramente diz, a fim de anular essas verdades. Algumas dessas teorias, e que existem até hoje, são o preterismo. Essa diz que todas as profecias se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e no tempo de João. Ou seja, o Apocalipse não fala nada além desse período do Império Romano e assim não se chega ao domínio papal. Olha só, uma das estratégias aí usada por essa igreja romana aí para fugir da profecia. Uma outra teoria criada é o futurismo.
E aí se encaixa também o dispensacionalismo, que diz que todas as profecias vão se cumprir no futuro. E a maioria das igrejas protestantes acredita nessa teoria. Dizem que Jesus virá arrebatar seus fiéis de forma secreta, que ficarão no céu por 7 anos, e durante esse tempo é que vai se manifestar o anticristo. E depois desses 7 anos, aí sim Jesus virá em glória. Todas essas teorias começaram no século XVI, interpretações que surgiram para anular a verdade de que o anticristo é o papado. A partir do próximo versículo, nós vamos ver o surgimento de um novo poder que vai se unir a esse. Verso 11 diz: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Nós já vimos que o dragão vermelho representava a Roma pagã e a besta leopardo, a Roma papal. Ambos representam um grande poder religioso. A Roma pagã e a besta, semelhante ao leopardo, a Roma papal, apresentam grandes organizações como representantes de 2 grandes sistemas de religião falsa. A analogia parece requerer que essa besta de 2 chifres tenha uma aplicação semelhante e encontre o seu cumprimento em alguma nacionalidade representativa ainda de outro grande sistema de religião. Agora, o terceiro poder deve também simbolizar uma nação que representa um grande sistema religioso. Mas o único sistema restante que está exercendo uma influência dominadora no mundo é o protestantismo. O paganismo abrange todas as nações não cristãs, que compreende mais da metade da população do globo. O catolicismo pertence às nações que compõem uma grande parte da cristandade. E se o protestantismo é a religião desse poder, que poder é esse? Uma cuidadosa investigação nos leva à conclusão de que se aplica à América protestante, ou os Estados Unidos. Todas as características da segunda besta, assinaladas na profecia, se cumprem nos Estados Unidos. Surgiram em um território não habitado por outra nação civilizada. Surgiria depois da besta leopardo. Em 1798, quando o poder papal recebeu a ferida mortal, o governo dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, foi a única grande nação autônoma a atingir a preeminência em território ainda não ocupado. A profecia fala sobre uma nação que é representada por uma besta com 2 chifres e que emerge da terra. A besta leopardo surgiu do mar. E se água em profecia representam povos, populações, terra deve representar justamente o oposto, uma população escassa. Esse poder civil se unirá ao poder religioso, o poder papal, para novamente perseguir o povo de Deus. O texto também fala em sair, emergir. O profeta viu essa nação emergindo, que no original é anabainon, significa crescer como uma planta. Veja só as palavras de um historiador, que coincidência. Como uma silenciosa semente, crescemos a ponto de chegarmos a ser um império. Olha só, esse historiador aí, utilizando o mesmo termo que é mencionado na profecia. A extensão do progresso dos Estados Unidos, desde o seu surgimento como nação, pode ser constatada dos seguintes fatos. O território concedido aos Estados Unidos em 1776, ao ser adotada a Declaração da Independência, foi apenas de 500.000 de milhas quadradas. Já em 1913, sua área, incluindo todas as possessões, era de 3.742.155, ou seja, aumentou 7 vezes mais. Hoje, ela se eleva a mais de 100 milhões, ou seja, aumentou 200 vezes mais. Suas riquezas minerais, agrícolas, pastoris e industriais estão fora de estimação, fazendo a nação mais rica do globo. O seu comércio também é universal. Quanto ao poder militar, é colocada entre as grandes potências do mundo. E a população da referida Declaração da Independência era de 3 milhões. No século XIX, a população era de 4,9 milhões, quase dobrou. Em julho de 2011, um censo realizado constatou que a população era de 313.232.044, aumentou em mais de 100 vezes.
o texto menciona chifre. Chifre, como nós já vimos, é símbolo de poder, rei ou reino. E essa besta aí tem 2 chifres. Isso é uma alusão à liberdade civil e religiosa. Esses chifres aí do texto não tem coroa, como o dragão vermelho e a besta leopardo. Isso indica que não haverá um papa, um rei, mas sim uma república, um poder democrático. Veja o que diz o artigo 6, na seção 4 da Constituição Americana. Uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Veja, o texto diz que esse chifre era como de cordeiro. 29 vezes a palavra cordeiro que aparece no Apocalipse se refere a Jesus. Esse poder aí que no início fala como cordeiro, depois ele fala como dragão. Quer dizer que esse poder, a princípio cristão, no início da sua existência, depois de algum acontecimento passará a falar como dragão. Essa besta de 2 chifres usa seu poder governamental de uma forma gentil, quase cristã, como de cordeiro. Mas o verdadeiro cordeiro não força ninguém a aceitá-lo, enquanto que esse poder usa de sua força para impor sua vontade, como mais à frente. Apesar de sua profissão de liberdade, já se pode notar que tem procurado conseguir que certos usos religiosos tenham força de lei. E há ainda outras características que veremos nos próximos versos que confirmam que essa nação está na profecia representada como a besta de 2 chifres. A voz do dragão é a voz de intolerância e perseguição. Como é que uma nação fala? Através de suas leis, não é verdade? De acordo com essa profecia, podemos esperar perseguições, mesmo nesta República de Liberdade, a qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. Ela vai repudiar suas pacíficas profissões de liberdade civil e religiosa. O dragão foi um perseguidor implacável da igreja. O leopardo também foi. Quando essa besta fala como dragão, isso quer dizer que ela fará o mesmo tipo de obras do dragão que veio antes dela. Sigamos adiante agora com o verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja, o texto diz que esse poder aí coloca toda a sua força a serviço da primeira besta, que é a besta leopardo, do capítulo 13, que nós já vimos, que representa a Roma papal. E ela obriga a terra, os habitantes da terra, a adorarem a primeira besta. Esse poder aí não exige adoração para si mesmo, mas para a primeira besta. Veja que esse poder não é religioso, porque se fosse, iria exigir adoração para si mesmo e não para outro poder. O texto está falando aí de um país poderoso, de um líder mundial, que usa todo o poder que tem para fazer com que os seres humanos prestem adoração ao primeiro poder. E como poderia ser possível uma tamanha mudança? Veja a maneira com que a América mudou sua atitude com relação ao catolicismo. Em outubro de 1951, o presidente Harry Truman pediu ao Senado que aprovasse o embaixador para o Estado do Vaticano. Aí houve protestos e o presidente retirou a proposta. Já em março de 1984, o presidente Ronald Reagan indicou William Wilson embaixador para o Estado do Vaticano. E a indicação foi aprovada por 81 votos a favor e 13 votos contra. Veja só a mudança aí. Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre a Igreja e o Estado. Agora, organizações como a Maioria Moral estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. A palavra adorar, aí no texto, vem do verbo grego kuneo, que quer dizer eu beijo, significando submissão e reverência à autoridade e decreto da adoração dedicada ao papado pelos chamados protestantes. Ou seja, a profecia indica 2 poderes que agirão juntos, agora no fim dos tempos, para perseguir e obrigar os homens a desobedecerem a Deus.